Jorge Vasconcelos, o massagista, o conselheiro, o técnico, o mito. Bastava o CRB entrar em crise, entrar numa maré de azar, que alguém gritava logo do fundo da sala: "Chama o Jorge Vasconcelos!" E ele vinha, vinha mesmo, não com contrato assinado, com luvas, nada disso. Ele vinha com amor, com raça e muitas vezes com dinheiro do próprio bolso. Seu Jorge foi tudo no CRB. Enfermeiro, massagista, supervisor, diretor de futebol, técnico e conselheiro. Mas não qualquer conselheiro. Ele era um dos lendários Homens de Ouro, um grupo de 60 torcedores ilustres que todo mês contribuíam para manter o Regatas de pé. Era tipo um plano de sócio-torcedor raiz, mas com status de patrimônio histórico afetivo. Diziam até que queriam fazer uma estátua dele na frente da sede social do clube. Ia ser do tamanho gigante, com um boné na cabeça, prancheta debaixo do braço e um ar sério no rosto, porque seu Jorge não era de muitos sorrisos, não. Ele tinha cara de poucos amigos, mas um coração, que batia no ritmo do hino do CRB. E para isso acontecer, o que faltou mesmo foi convencer o próprio Jorge, que era super modesto e não aceitou. Mas a história de amor dele com o clube começou nos anos 60, pelas mãos do maestro Zequito Porto, outro regatiano daqueles. Quando parou de jogar, seu Jorge foi logo chamado. "Vem embora, vem cuidar da casa." E ele veio, montou a comissão técnica, ajudou o clube a respirar em tempos difíceis. E quando o técnico titular sumia, adivinha quem assumia? Assumia o time e ganhava campeonato. Isso mesmo, Jorge Vasconcelos. Foi campeão em 1964, quando o técnico Pinguela saiu para cuidar da mãe. Ele entrou, organizou a casa, levantou a taça do estadual. Em 69, o time estava mais bagunçado que carnaval fora de época. Jorge entrou e campeão. Aí veio 70 e repetiu a dose. E depois veio a Era de Ouro. 76, 77, 78, 79. O tetra. O CRB virou um rolo compressor com o seu Jorge no banco. Era ataque total. Nada de retranca, não. Ele dizia assim, dizia sempre: "A melhor defesa é um bom ataque." E o CRB atacava mesmo. Com Joãozinho Paulista, Carlinhos, Enéas, Capeta, Itamarzinho, Jorge da Sorte, que parecia nome de bicheiro, mas ele era artilheiro, tinha 18 gols. Marcos Careta, César, Silvacão, Enio Soares e Rato Branco. Essa galera aí, Em 79, no tetracampeonato, ele era recheado de craques. E seu Jorge tinha, de fato, uma base montada. Uma máquina vencedora. Os craques alvirrubros do tetra. Além deles, Lira, Patinha, Norinho, Galba, Nau e também Marcos Careta. O tetra foi épico. Jogo super duro contra o rival. O primeiro gol ele foi um presente, né? O goleiro azulino e o zagueiro eles se embolaram e fizeram um contra. Nessa hora a torcida já estava comemorando. A torcida do CRB já gritava: "É campeão!" Ainda no primeiro tempo. No segundo, Silvacão, fechou o caixão com um golaço. Seu Jorge comemorava como poucos. Ele vibrava muito. Mesmo depois de deixar o banco, ele nunca deixou o clube. Não. Como conselheiro, ele continuava presente. Ele estava lá, orientando, apoiando, ajudando com o que fosse preciso. Sim, assim também, inclusive com grana. Porque ser um homem de honra era quase um estado de espírito. Em 1983, ele voltou a conquistar mais um título com o time. Já não comandava à beira do gramado, né? Mas a sua alma estava ali, vestida de vermelho e branco. Infelizmente, no dia 28 de abril de 1985, o coração regatiano de Jorge Vasconcelos parou de bater. Aos 53 anos, nos deixou nos braços da filha Georgiana, a caminho da Santa Casa. Mas se você acha que ele morreu, pense de novo. Porque lendas não morrem. Elas viram bandeiras, viram histórias, viram inspiração. No CRB, Jorge Vasconcelos não foi apenas um técnico. Foi um símbolo, foi um conselheiro, foi craque, foi o craque que salvava o time e ainda pagava o resgate. Foi e sempre será o homem de honra mais vitorioso que a Pajuçara já conheceu. Uma história sem dúvidas de paixões e glórias, mas quem vai contar todos esses detalhes não sou eu não, porque a gente quer saber é desse Jorge fora dos gramados. Georgiana, a filha do homem, tá por aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso Paixões e Glórias. Aqui é onde a gente conversa, onde a gente fala um pouquinho
da história dos grandes nomes, dos grandes homens também que passaram aqui pelo nosso CRB. Boa tarde, né? Agora que a gente está gravando à tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder reviver um pouco, né, da história. Georgina, a gente estava conversando aqui fora do ar ainda, né, antes de a gente começar, e eu te disse que eu queria ouvir de você, quem era esse Jorge fora dos gramados. A gente sabe que ele era muito firme nos gramados, que ele puxava muito, né, pegava muito no pé dos jogadores, que ele dizia que não existia isso de impossível, né, só precisava querer. Eu queria saber de você, ouvir de você, como é que era o Jorge antes dos jogos, depois dos jogos? Bem, o Jorge Vasconcelos realmente era aquele perfil dele mesmo. Ele era bem rude, ele era bem caladão, não era de muita conversa, mas quando era para falar de CRB, então aí era onde a gente via o Jorge Vasconcelos solto, rindo e vibrando. Mas no dia a dia dele, ele realmente era aquele perfil que todo mundo já conhece, já ouviu falar, né? Que ele era bem firme, bem... Sim. Ele era na rédea curta mesmo. Isso, era mas me diga uma coisa. Não era de muita conversa, não. Não tinha muita conversa, mas tinha muita ação. Isso. Mas me diga uma coisa, Georgina. Qual que é a maior lembrança que você tem do seu pai? Esse treinador, esse torcedor? Qual é a maior lembrança que você tem do teu pai hoje? Bem, assim, eu era a fã número 1 do meu pai, né? Então eu acompanhava ele em tudo. Nós somos dois, eu e um irmão mais velho, mas o meu irmão nunca foi muito fã de futebol. Eu fui aqui herder essa parte do pai do amor pelo CRB e tudo. Então assim, eu acompanhava ele em tudo. Toda minha programação de domingo era ir para o Estado Rei Pelé, numa época em que não era tão comum as meninas nessa época mesmo do Tetra, né? Entre 76 e 79, eu tinha na faixa de 12, 13 anos. E assim, não era essa a programação das meninas da minha época. De domingo não era ir ao estádio. Assim, não faltava uma e era daquela que ia toda fantasiada. Né? Da bandeira, ou na época ainda não era proibido bandeira, né? Depois com as violências do Estado foi proibido, mas era lá, tava lá todo domingo, torcendo, vibrando. E essa a nossa rotina. Agora você falou que você tem um irmão também, né? Irmão mais velho, mais jovem? Mais velho. Mais velho. Tem uma história aí com umas faixas, não é isso? Era o hábito do meu pai, toda vez que ele chegava, né, de uma conquista, de uma vitória, e que ele era homenageado, alguma coisa, aí ele trazia e presenteava a gente, e aí dividia entre mim e meu irmão. E aí eu ficava sempre de olho lá no que eu ganhava meu, mas queria o dele também. E aí a gente, toda oportunidade que tinha lá, eu ia lá e fazia troca. Vamos, aquele vamos trocar. E aí eu regateava e eu ficava e fui criando meu acervo, né? E até esse acervo que eu passei para vocês, para ficar numa coisa que estava muito intimista minha, que eu queria compartilhar, que outras pessoas pudessem também ter acesso, né? E aí... Uma dessas, né, que você tá falando, dessas que a gente já tá por aqui, né? Lá, do 77, né? Aí. Olha. E daqui a pouco vai estar disponível aí para quem quiser conhecer também, chegar pertinho. Segura o coração. Daqui a pouco, Georgina já dividiu com a gente, daqui a pouco a gente divide com você também. Toda vez que fotos e reportagem, ia lá, cortava, tinha guardado. Tava tudo sempre guardadinho. Agora me conte uma coisa. Hoje o CRB está revivendo esse momento, né? Revivendo o tetracampeonato. Como é que foi viver aquela emoção de 79, né? Que você estava com seu pai, né? Seu pai estava no gramado. E hoje você está vendo o CRB, que é a paixão que ficou entre vocês, né? Que é o elo que ficou entre vocês, que é o CRB, alcançando mais ou menos. Como é que foi ver isso? Bateu a saudade, porque depois que meu pai faleceu, eu me afastei dos campos. Eu não tive companhia para dar seguimento a essa... E aí eu nunca mais fui a jogos, nem nada. Então, quando eu fiquei bem ausente de tudo, de como é que o CRB vai, como vai, perdi a minha companhia, né? E aí
quando veio a Lutetra agora de novo, aí foi reviver, fui relembrar todo aquele momento, todas aquelas emoções a cada título que ganhava e era realmente era muito. E desses 4 que Jorge era o seu pai, né? Tava à frente do CRB, tem um que foi mais marcante pra você? Aquela história de estádio, já que você tava sempre no estádio, que você nunca esqueceu? Não, olha, eu vou confessar uma coisa, tinha momentos que eram bastante tensos. Porque meu pai era conhecido, né? Um negócio de chegar lá e, meu Deus, lá vai ter uma confusão, ele vai entrar, ele vai bater nesse juiz. E aí era conhecido também por esse lado, né? Ele tinha esse lado também de... Já ficava sabendo quando tinha um pavio curto. Assim, mas era sempre muito comemorado. A gente sempre depois aí tinha aquelas... que hoje também eu não vejo, acho, não sei, porque eu tô tão afastada de tudo isso. Eu vou lhe dizer mas tinha carreatas, tinha tudo aquilo, todo aquele processo. Eu acho que era bem mais calmo que hoje, não sei, né? Mas todos os títulos foram muito comemorados. A gente fica comentando, a gente tava conversando, né, sobre isso. Existe de fato uma diferença grande, né, sei lá, 79 pra cá mudou muita coisa. Mudou muita coisa dentro de campo, mudou muita coisa fora de campo também. Mas eu acredito que da vivência que você teve, eu acho que nas duas situações, né? Tanto por ter o seu pai no gramado, como você ter o time que você torcia ali, conquistando e alcançando. Isso. Naquela época era tudo muito amor, né? Não tinha essa questão de dinheiro e salário comercial, meu pai sempre, tudo que ele fez pelo CRB, nunca teve nenhum retorno financeiro, ele não recebia como hoje, né, que os técnicos são contratados. Na verdade... então conta essa história do início, então. Na verdade, ele não era um técnico profissional, né? Ele era o conselheiro, dentre os conselheiros que existiam, era o conselheiro que tinha um conhecimento, que gostava de futebol, e sempre que o CRB precisava, ele ia lá e dava certo, né? Deu certo e aí foram 4 títulos assim seguidos, foram outras conquistas também. E ele fazia por amor ao time mesmo, não fazia por conta de... Nem até porque ele não era profissional. Ele não era remunerado por isso, né? Porque ele era conselheiro. Esse quadro aqui nessa série, ela chama Paixões e Glórias, né? Paixão e Glórias. É onde a gente conta exatamente isso que você está falando. A paixão que levou uma pessoa... Que as pessoas faziam... Isso mesmo. Que a paixão os levava às glórias. Né? Então, a gente existe aqui, né? Esse momento, esse bate-papo existe aqui mesmo pra gente conhecer esse momento, pra conhecer esse dia a dia, né? Pra gente até ver algumas curiosidades, né? Que a gente, ainda levantando informações, a gente via que ele estava sempre ali, né? Ele, de separar os uniformes, ainda tá ali amarrado com uma toalha, tem uma foto icônica, né? Ele com uma toalha dando bronca lá no jogador. Dando bronca, é isso mesmo. Ele tinha como eu te falei, né? Ele era um conselheiro. Quando ele não era técnico, ele estava como conselheiro. E tinha toda aquela vivência de passar todo dia no... Você teve? Como que chama? Concentração, que hoje eu acho que nem tem. É o centro de treinamento dele. A concentração ainda acontece, né? Mas ela fica um dia antes do jogo. E assim, eu acompanhava também, mas ele nunca me permitiu entrar. Eu nunca entrava, porque era um ambiente de homem, né? Mas como eu estava sempre muito junto com ele, ali até foi Rua da Aurora, foi ali na Pajuçara, e todos eles assim, era o dia a dia dele, era passar, era ir tomar um café lá com os jogadores, era isso. Era todo esse convívio mesmo, muito... Era a família dele, era outra família. E assim, eu vou confessar que teve momentos que a gente foi muito deixado por conta do CRB. Então ele vivenciava muito, o dia a dia dele era o CRB. A gente não sentia até a falta, a família sentia essa falta da presença dele, por conta dele estar tão dedicado ao CRB. Ele era um amor.
realmente assim, para você ver que incontestável, que não dá para mensurar. Mas e hoje você não vai mais aos estádios, mas você continua regateando. Não tem fim, né? Sim, com certeza, o coração é regateando. Um coração regateando. Dizendo muito obrigada por você ter vindo aqui, dividir um pouquinho da sua vivência. Obrigada a vocês por todo esse... Por estar fazendo reviver e todas as glórias, como você está falando, né? Pessoas que contribuíram com o CRB pra... É um prazer nosso a gente poder contar a história do homem, a gente poder contar a história do homem que dividiu um pouquinho entre a família e a família que ele escolheu, né? Sim. Que é o CRB. Mas que é bom saber, né? Você ter essa consciência que você acabou sendo abraçada também por essa família, né? Porque ele te levou para lá e você também ficou apaixonada pelo CRB. Também aconteceu. Eu quero lhe agradecer muito por ter confiado na gente, né? A gente contar essa história aqui, desde o início, contar a história dele como um conselheiro, contar a história dele como técnico, né? A entrega que ele teve para esse time, para alcançar esse título. Hoje a gente está revivendo esse momento, a gente poder dizer que estamos vivendo o segundo tetra do CRB e o de 79 teve um nome marcado, né? Tá lá com o nome dele. Eu acredito que você esteja muito orgulhosa por Sim, isso. sempre foi muito motivo de orgulho. E toda a caminhada dele, todas as conquistas foram muito motivo de orgulho. Seja muito bem-vinda, família CRB, mais uma vez. Obrigada. Esse foi mais um nosso Paixão e Glórias. Fica por aqui com a gente, que daqui a pouco a gente vai conversar mais, vai trazer mais histórias pra você. Tio Jorge foi suspenso diversas vezes pela CBD, é a Confederação Brasileira de Esporte, que hoje rege pela CBF, né? Alguns jogos que aconteceu do Campeonato Brasileiro, vou dar um exemplo, o jogo CRB e Náutico, nos aflitos, o Tio Jorge entrou e o árbitro teve marcado uma infração contra o Regatas, que foi um pênalti inexistente. O Tio Jorge desceu o farrapo no árbitro e foi julgado e passou mais de um ano sem poder comandar o clube dentro das quatro linhas ali. O Tio Jorge ficava na arquibancada junto com os torcedores. Porque onde tinha a saída do túnel era a torcida do CSA. Isso. E ele tá lá no meio da torcida do CSA, na beira do coisa assim, falando com os jogadores dali, da arquibancada. E é engraçado, viu, que tá os torcedores do CSA, assim, tudo olhando pra ele, assim, lá, que eu acho que hoje em dia um infiltrado no meio da torcida, né, de um time adversário, leva caceta, não é respeitado, não. Antigamente tinha muito disso, né? Os treinadores eram expulsos das partidas e eles procuravam se posicionar em algum local que ele continuasse dando assistência de alguma forma, seja conversando com algum auxiliar que ficou em campo, algo nesse sentido. Ele sempre buscava esse contato, permanecer com esse contato com o time. O Ibrimar, o treinador do Clube Real do Brasil, com os certificados de cada ano relacionado ao tetracampeonato do Clube Real do Brasil, até 79. E também temos um troféu, justamente contando a grande façanha do Sr. Jorge Vasconcelos. Ao super técnico do tetracampeonato, é a homenagem do Departamento Esportivo da Rádio Difusora, Maceió, dia 12 de setembro de 1979.